Boa noite a todos e todas. Estamos em mais uma sessão do nosso evento Universidade, Ideias e Práticas, organizado pela direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Nós consideramos que o agravamento da crise sanitária em decorrência da Covid-19 renovou a necessidade de refletirmos criticamente sobre o papel social da universidade. Nos colocamos algumas perguntas: como deve atuar a universidade nesse contexto, como o histórico recente de tentativas de cerceamento e repressão afetam a universidade, que tipo de universidade emergirá em um contexto pós-pandêmico, que tipo de ações efetivas de promoção da ciência e de combate ao negacionismo podemos deflagrar a partir da universidade. Hoje nós iremos conversar sobre o tema da inclusão social e, para isso, temos dois convidados, o professor Carlos Machado, professor do Instituto de Ciência Política da UNB, coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política dessa instituição e autor com Luiz Augusto Campos do livro Raça e Eleições no Brasil, publicado pela editora Zuc. E nosso colega, professor José Álvares de Freitas Neto, professor livre-docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e coordenador da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. Nós vamos começar com o Carlos Machado, aproximadamente 20, 25 minutos, Carlos, para começarmos a conversa. Depois passaremos ao professor José Alves. As pessoas que estão nos acompanhando em nossos canais, Facebook, YouTube, podem fazer as suas perguntas, que nós repercutiremos elas e colocaremos elas para os nossos convidados no segmento desta conversa. Bom, vamos aproveitar aqui este diálogo, que tem tudo para ser interessante e produtivo. Carlos, por favor, com a palavra. Olá, boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite, Álvaro. Boa noite, José. Eu vou estar aqui muito mais de uma experiência enquanto gestor, mas assim, né, no sentido de pensar a implementação de políticas de ação afirmativa no contexto da pós-graduação na qual eu atuo, que é a pós-graduação aqui do Instituto de Ciência Política da UNB. Vou passar um pouco pela história de como foi implementada as ações afirmativas aqui no contexto do IPOL, mas, ao mesmo tempo, tentando já conectar com os desafios que a gente está enfrentando hoje em dia na pandemia, para dar mais efetividade a essas ações, ou em que medida a pandemia está afetando essa dinâmica, né? Bem, então, começo do momento em que o Instituto de Ciência Política iniciou as ações afirmativas, que foi no processo seletivo para pós-graduação em 2016, para a entrada em 2017. Então, a gente está indo aí para o nosso 5º ano com ação afirmativa na seleção de pós-graduação, e que é uma experiência que não é comum a todos os cursos de pós aqui da UNB. A gente tem uma variação, né? Existem cursos que já começaram há mais tempo com esse processo, tal como a sociologia, tal como a antropologia, né? E desde o ano passado, até depois eu discuto um pouquinho mais isso, há uma resolução geral da universidade implementando cota para todos os programas de pós-graduação da UNB, né? Bem, o processo que a gente tem aqui, os processos seletivos que nós temos, a gente combina 3 fases, que é uma fase de avaliação de projeto de pesquisa, uma prova de interpretação de tese de língua inglesa e uma prova oral. Compreender esses 3 momentos, acho que é importante até para compreender as mudanças que a gente foi tendo em relação ao nosso processo seletivo, né? Na maioria das seleções em que a gente observa desde 2016, a nota de corte em cada etapa foi 7, vai haver uma variação ao longo dos anos, que isso vai ser reflexo também dessas discussões sobre a implementação da ação afirmativa aqui no IPOL, e a classificação anteriormente se dava por área de concentração. O programa possui 2 áreas de concentração, cada qual com 2 linhas de pesquisa, depois isso também vai ter um impacto na forma como a gente organiza nossa seleção. Bem,
A implementação efetiva da ação afirmativa CNPOL iniciou-se apenas com a definição de um percentual de vagas reservadas a candidatos e candidatas negros e negras, autodeclarados negros e negras, totalizando 4 entradas para o mestrado e 2 para o doutorado. Em sua primeira implementação, houve 7 optantes de reserva de vaga aprovados para o doutorado e 2 pessoas aprovadas para o mestrado com esse mesmo perfil. Então, a gente, no primeiro momento, até independente, a gente não tinha como avaliar se já era um padrão que nós tínhamos anteriormente observado de ter uma adesão de possíveis cotistas em seleções anteriores já entrando no curso. A gente não fazia essa avaliação sobre as características raciais do nosso corpo discente, mas o que é interessante notar é que já nesse primeiro momento a gente consegue observar um número razoavelmente elevado de optantes por reserva de vaga para o mestrado, né? Na seleção seguinte, 2017 e 2018, a gente vai começar a perceber já que esse não é um padrão, vai ser uma coisa muito mais errática, né? Nessa seleção, a gente ampliou o número de vagas reservada para o doutorado, passando a 4 vagas, mantendo as outras 4 vagas para o mestrado, porém, nesse ano houve 5 aprovações de cotistas para o mestrado e apenas 1 para o doutorado. Acho que esse é um aspecto que já vale a pena enfatizar aqui, que tem uma dinâmica que varia, tá, ao longo dos anos em relação a qual âmbito, em qual nível que a gente vai ter maior quantidade de entrada na seleção. Nesses primeiros momentos, as 2 primeiras seleções, a gente não conseguiu perceber desigualdade de entrada dos cotistas com relação às notas da prova de compreensão de texto em língua inglesa, apesar de ser um aspecto frequentemente reforçado na experiência de outros programas como sendo um obstáculo às cotas, né, particularmente devido às desigualdades sociais e econômicas, que são exatamente os aspectos que fazem com que a população negra tenha uma dificuldade maior de conseguir acessar a pós-graduação, né, esses elementos anteriores de chegada à pós-graduação, né. Contudo, e essa é uma coisa que por que eu estou colocando isso? No primeiro momento, a gente está sempre atento a o resultado desse processo seletivo para pensar se de fato a cota estava tendo sucesso na sua implementação, porque a gente partiu dessa implementação sem ter uma referência da universidade ou então uma construção coletiva mais aprofundada sobre o procedimento mais adequado para a gente realizar a implementação da cota. O que fez, então, com que a gente tenha um processo que vai sendo muito mais adaptativo ao longo dos anos, né? E nesse sentido, a gente não percebeu, então, inicialmente, um problema no que se refere à prova de língua inglesa, tendo em vista que os estudantes cotistas que passavam para a prova de língua inglesa, de forma geral, conseguiam passar para a última fase da prova oral, mas a gente observou um número elevado de optantes pela reserva de vaga que foram reprovados ainda na primeira fase, inviabilizando, de certa forma, o efeito da reserva de vagas. Então, com isso, a gente acabou decidindo, dentro do curso, que o projeto ele deveria deixar de ser uma etapa com uma nota de corte eliminatória. Então, desde 2018, exatamente por causa da implementação das cotas, o projeto deixa de ser eliminatório, mas ele passa a ser definido com um número específico de vagas que devem ser preenchidas para a próxima fase, tá? Ou seja, para as próximas etapas, será necessário passar o dobro de vagas disponíveis naquela seleção. Então, se a gente tem 20 vagas disponíveis no processo seletivo de mestrado, então, na fase seguinte, as 40 melhores notas, o dobro dessas 20 vagas oferecidas, seriam as pessoas classificadas para a fase seguinte, né? Então, há uma eliminação que não é devido a uma nota de corte, mas pelo número da posição que a pessoa ocupa. Isso a gente pensou numa forma de permitir com que uma quantidade maior de cotistas chegasse nas fases finais, principalmente na prova oral, que é onde, de fato, a cota incide no contexto da nossa normativa aqui, tá? A partir de 2020, a gente fez uma pequena variação para aumentar um pouquinho mais esses números, a gente adicionou 2 unidades em cada uma dessas vagas disponíveis, né? Então, se fossem 40 vagas, a gente teria, então, total de 42 vagas. A gente achou que isso poderia ter um pequeno efeito, talvez, de pegar alguns cotistas estariam ali na beira de conseguir entrar, não estariam entrando anteriormente, né? A gente não tem os dados organizados para seleções de 2018 e 2019, e aí eu já coloco aqui um pequeno detalhe, porque eu acho que talvez essa vai ser uma experiência de vários
lugares, recorrente, no nosso caso, pelo menos, a avaliação sobre o sistema de cotas, ele ficou muito a meu encargo, né? Então, eu tenho a avaliação 2016, 2017, 2018 não tenho porque eu estava de licença capacitação, e aí ninguém assumiu essa função. 2019 eu entrei na coordenação da pós, que é uma coisa já para começar a mencionar a partir de agora, e eu não consegui fazer essa avaliação ao mesmo tempo que tinha que cuidar da organização do processo seletivo. No ano passado já consegui me organizar e fui capaz de organizar esses dados. Mas, de qualquer forma, em 2020, a gente não observa nenhum cotista aprovado para o mestrado, mas a gente observa 5 aprovados para o doutorado. Então, reparem que tem um pouco aquela coisa, de novo, da flutuação da forma como essa dinâmica das cotas tem operado e ter defeito aqui no contexto do nosso curso, né? Então, durante o período, né, de 2016 até 2020, a gente também foi fazendo algumas adições ao processo, tá? Já em 2017, foi acrescentada a reserva de vaga para indígenas. No entanto, é importante notar, essa modalidade, por mais que ela esteja disponível, até agora ela permanece sem ter havido inscrição nessa modalidade, então ainda tem essa perspectiva de produzir estímulos para a entrada na pós-graduação por parte da população indígena, né? Eu acho que isso ainda é uma perspectiva que eu não sei se os programas devem ter se eles devem realizar esse processo, e também se eles têm condições de realizar essa atração, isso teria que ser uma coisa colocada principalmente para as reitorias, né, das diferentes universidades estimularem isso de alguma maneira. Mas, de qualquer forma, o ponto é que a gente não tem observado esse tipo de entrada. Em 2020, no ano passado, nós adicionamos as modalidades para quilombolas e para pessoas com deficiência, seguindo as recomendações da resolução da ONB, com data de 2020, que eu vou, como eu até já mencionei anteriormente, mas daqui a pouco eu retorno a ela especificamente, que é a política de ação afirmativa mais ampla aqui da ONB, né? Ao mesmo tempo, para além desses editais específicos, né, que a gente foi criando aí ao longo do tempo, para diferentes entradas, também houve uma reformulação da resolução de distribuição de bolsas da pós-graduação para contemplar as cotistas e os cotistas melhor classificados com a primeira bolsa a ser distribuída no programa. Isso diz muito respeito à perspectiva que me parece fundamental, que não é apenas a entrada, mas também a permanência dos estudantes, né? Então, a gente construiu aqui um acordo dentro do Instituto que a perspectiva do mérito deve ser levada em consideração, mas ainda deve pressupor, anterior a essa perspectiva do mérito, o mérito entre aquelas pessoas que estão numa dificuldade de modo de conseguir chegar e acessar, de fato, a essa posição. Por isso, os cotistas, eles recebem as primeiras bolsas aqui do curso, depois haveria uma rotação dos demais classificados. A partir de 2020, a gente vai ter uma mudança também em relação a isso, mas eu já volto nisso daqui a pouco. Bem, o contexto da pandemia, e aí já começa a entrar nesse cenário de 2020 especificamente, nos trouxe a necessidade de pensar na adaptação do processo seletivo para o formato online, como todos os cursos de pós-graduação, obviamente, tiveram que passar, né? E, de certa forma, a nossa avaliação sobre essa dinâmica é que a fase do projeto, de avaliação do projeto e da prova oral, não apresentaram um desafio de fato, porque, de certa forma, era viável realizar isso. Ou seja, a fase do projeto, a análise do projeto não dependia, de fato, de uma dinâmica presencial, né? Era avaliado anteriormente pela banca, e a fase da prova oral a gente conseguiu adaptar muito facilmente para essa dinâmica de entrevista através de softwares, tal como esse que a gente está utilizando aqui, né? Mas a gente precisou repensar o formato da prova de interpretação de língua inglesa. E com isso a gente decidiu por 2 etapas distintas. A primeira consistindo na entrega por e-mail de uma prova divulgada no mesmo dia, né? E uma segunda etapa que seria uma prova oral sobre a prova encaminhada para a confirmação da autoria. A grande questão que a gente colocou ali era a dificuldade de haver uma certeza de que a prova teria de fato sido realizada pela pessoa que tinha encaminhado ela, por isso a gente entendeu ser necessário esse momento de confirmação nessa dinâmica dessa prova oral. Uma coisa, porém, que a própria banca chegou a trazer numa preocupação é que se percebeu, talvez, uma dinâmica de nervosismo muito grande por parte de algumas pessoas que participaram dessa prova, principalmente da segunda parte, e que talvez tenha trazido problemas, inclusive, do ponto da efetividade da ação afirmativa aqui no contexto do IPOL,
né? Isso até vai gerar uma tentativa de agora de repensar esse formato online a partir dessa próxima seleção. Na reunião de avaliação sobre esse processo seletivo, houve então a percepção da necessidade de alterar essa dinâmica da avaliação da língua inglesa. Então, no momento a gente está inclusive pensando em viabilizar um curso de inglês em formato instrumental, né, ou como se costuma colocar, inglês com fins específicos, né, ou direcionado à leitura de texto, para oferecer aos estudantes que não alcançaram a nota de corte, a nota 7, nessa avaliação, a possibilidade de ainda assim cursarem o curso. É importante ressaltar que, no nosso contexto, a gente tem um problema tanto para mestrado quanto para o doutorado, que é uma exigência, de fato, para a língua inglesa, por causa das nossas disciplinas obrigatórias, que a gente tem 2 disciplinas obrigatórias para as 2 áreas de concentração, que tem uma carga de leitura muito alta, com muitos textos em língua inglesa, tá? E, do ponto de vista da percepção do corpo docente, a gente não conseguiu entender uma alternativa a não ser manter, de fato, essa dinâmica, mas fornecer as condições para que as pessoas possam, de fato, cursar o curso de forma integral, né? Ou seja, pensar nessa elaboração, produção de algum curso que permita que elas apreendam as habilidades necessárias para poder cursar essas disciplinas iniciais. Bem, então, em relação a esses desafios que a gente observou, né, ainda resta comentar que em 2020 o ANB aprovou, e como eu já tinha colocado aqui outras vezes, uma política de ação afirmativa para pós-graduação de uma forma bastante ampla, né? Então todos os programas devem ter política de ação afirmativa a partir de agora, a partir desse ano. A gente já adaptou alguns dos elementos dessa normativa em 2020 para a nossa seleção do ano passado, né, mas agora está obrigatório para toda a universidade. Então, essa iniciativa permitirá a realização de bancas de heteroidentificação com o intuito de barrar possíveis fraudes, que já era uma demanda que a gente sentia dentro do curso, tá? Mas, de fato, nós não tínhamos condição de organizar esse tipo de estrutura. A gente fica até muito mais tranquilo que a reitoria ela se envolveu, de fato, em permitir isso. Acho que essa é uma dimensão muito importante e crucial que outras universidades também atentem em relação a esse aspecto, no caso de implementação de ação afirmativa, né? Também no bojo dessa política, existiu a priorização por parte dessa mesma resolução elaborada aqui pela reitoria, com relação à priorização da distribuição de bolsas por optantes de ação afirmativa, distribuindo inicialmente as bolsas entre todos os optantes da ação afirmativa, para em seguida ocorrer a distribuição para os demais estudantes. Então, essa até é uma exigência que tem gerado uma certa discussão interna aqui à UNB, principalmente cursos que não tinham por costume ter essa discussão sobre a dinâmica de ação afirmativa, mas, de qualquer forma, pelo menos da maneira como a reitoria está encaminhando, essa política ela deve sustentar exatamente nesses termos. Bem, então, de certa forma, a existência dessa política de ação afirmativa, e aí é uma perspectiva que está sendo discutida dentro dos fóruns aqui da universidade, tem nos estimulado a levar a demanda por cursos de inglês para cotistas aprovados em processos seletivos para toda a universidade, ou seja, uma demanda que a gente percebe como sendo específica do nosso curso, mas na verdade, obviamente, vai ser sentida por outros cursos também dentro desse contexto. Ainda em termos de iniciativas que a gente tem tido para estimular a ação afirmativa, desde 2019, o IPOL, a partir da liderança do PET, coordenado pelo professor Tiago Trindade, tem realizado iniciativas de promover oficinas de processo seletivo, com o intuito de promover o estímulo ao engajamento na pós-graduação por parte de estudantes negros, e principalmente percebendo que a gente observa esse momento do pré-projeto já como um momento central de retirada de estudantes cotistas desse processo. Acho que é importante estimular que mais pessoas consigam ter condições de apresentar projetos com boa qualidade já nesse primeiro momento. Eu acho que esse é um dos entraves que a gente percebeu ao longo desses anos. Então, até já fazendo uma apanhada um pouquinho mais para seguir aqui para o encerramento da minha fala, eu diria que a gente tem alguns momentos em que a gente vai tendo que se adaptar ao longo do tempo, né? Então, primeiro, a gente não percebia, de fato, esse problema da língua inglesa, a gente percebia esse problema no acesso ao projeto de pesquisa, a gente amplia a entrada depois do projeto de pesquisa para as próximas fases, e aí, a partir desse momento, a gente começa a observar, de fato, estudantes que na prova de inglês têm dificuldade, e a gente começa, então, a ter que lidar com essa questão da dificuldade da língua inglesa, e ainda assim a gente ainda não conseguiu resolver efetivamente, de forma plena, o problema no que se refere à aprovação
do pré-projeto, ainda temos poucos cotistas que chegam a passar para a fase seguinte ao pré-projeto. Acho que essa é uma coisa para se pensar, inclusive, se outros modelos de cota, talvez implementar já a cota desde o primeiro momento, da primeira fase, talvez tenha um efeito mais relevante e importante nesse processo. Só para finalizar e fazer aqui um comentário no que eu consigo trazer um pouco de generalização, tá, gente? Eu acho que a experiência do IPOL, e esse relato que eu estou trazendo aqui, acho que vai no sentido de trazer uma fotografia de um momento de pensar como implementar a ação afirmativa na pós-graduação, mas eu vejo que essa experiência do IPOL se aproxima muito daquela relatada pela Ana Carolina Venturini, que defendeu a tese dela no ano passado lá no IESP, seja na tese dela, seja nos papers que ela tem apresentado em congressos nos últimos anos, tá? O que ela vai tratar é o seguinte, que ela faz uma avaliação sobre a implementação das cotas na pós-graduação no Brasil, né? E a leitura que ela tem é a seguinte: a portaria normativa 13 de 2016 do MEC criou uma conjuntura crítica para a difusão de políticas públicas de ação afirmativa na pós. Eu consigo, inclusive, localizar isso de uma forma muito nítida com a forma como o IPOL implementou, né? O início da ação afirmativa no IPOL se deu exatamente ao ser apresentado o argumento sobre a necessidade de seguir essa norma durante a discussão sobre edital de seleção em colegiado. Tá? Então, foi aproveitar o fato de que você tem uma normativa superior que houve a condição de, no interior do colegiado, se sustentar a aplicação da ação afirmativa. Em seguida, né, uma coisa que é importante notar é que, não havendo uma referência interna sobre como proceder em relação a essa cota, não havendo uma discussão, inclusive, interna sobre o modelo específico, a gente acabou utilizando o modelo e formato de cursos mais próximos, que tinha implementado a cota com formatos institucionais mais ou menos parecidos. Então, a gente olhou para a universidade, para a UNB, né? E no caso do UNB a gente chegou a notar que os cursos de Direito e Sociologia já tinham cota ocorrendo há algum tempo, a Sociologia principalmente vista de forma positiva, então de certa forma a gente pegou o modelo da Sociologia e transplantou para a Ciência Política. Mas isso, e essa é a última questão aqui, isso foi insuficiente para pensar de fato a implementação e o formato que a gente tem hoje em dia da cota, né? Porque o formato atual ele é fruto de um contexto contínuo de mudanças incrementais. Isso, inclusive, é um ponto que a Ana Carolina traz, que é uma experiência comum em diferentes cursos, né? Que essas mudanças vão ocorrendo, se adequando ao contexto específico de cada instituição, né? Então, essas pequenas mudanças que a gente foi percebendo ao longo dos processos seletivos foram numa sensação do coletivo do programa dos professores de pós-graduação aqui do POM sobre a necessidade de dar mais efetividade para a implementação das cotas, né? E mesmo assim a gente tem tido dificuldades em relação a como realizar esse processo. Acho que a gente sente muita falta de talvez algum apoio externo ao IPOL, tal como a reitoria, permitindo que alguma dessas dinâmicas venham a ser promovidas de uma forma mais adequada, né? E eu entendo ao mesmo tempo que essas mudanças vão se adequando, inclusive, ao esse próprio contexto da pandemia. Então, uma preocupação muito grande que a gente teve nesse contexto da pandemia foi de pensar questões relacionadas a como não prejudicar os estudantes que viessem a fazer parte do processo seletivo, e aí já pensando numa perspectiva de continuidade e manutenção, no que se refere a quem já estava no curso, né? Mas aí não é uma questão que se aplica apenas aos cotistas, mas a gente tomou medidas em que nós entendemos que todos os estudantes estariam com dificuldade em relação à conclusão dos seus cursos, dos seus projetos, das suas dissertações e teses, e, portanto, a gente deixou bastante elástico o tempo de defesa, tá? Não nos atentamos com muita precisão em relação a esses aspectos, né? Então, a gente, na medida do que é possível, a partir dos incentivos que a gente tem vindo da CAPES, né, uma vez que, por mais que na avaliação não esteja mais a duração do curso da defesa dos estudantes para avaliação, mas que hoje em dia, pelo menos, o número de teses defendidas e dissertações defendidas no ano vão impactar na distribuição de bolsa. Então, nesse limite, né, a gente acabou colocando a prorrogação para todos os estudantes do curso para realizarem as suas teses e dissertações até dezembro, né? No sentido de entender que não atrapalharia o curso, e era uma questão de justiça para permitir com que os estudantes conseguissem se adaptar dentro desse contexto que a gente observa da pandemia, né? Então, gente, o que eu
teria, acho, para comentar vai nisso aqui, e até uma coisa que eu tinha comentado antes com o Álvaro, eu já tinha avisado que eu não tenho muito que contribuir aqui em relação a dados, eu tenho mais para contribuir com essa experiência, eu estou muito mais interessado até de conversar e discutir, porque eu estou sempre aberto para pensar, inclusive, como a gente melhora o nosso sistema de ação afirmativa aqui no IPOL, tá? Então é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Carlos, excelente. Vamos agora já direto ao professor José Alves e depois fazemos a nossa conversa. José, boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Carlos, e a todas e todos que nos acompanham. É um prazer participar dessa conversa aqui no nosso instituto, né, no IFISH, sobre universidade e inclusão social. Eu acho que o meu lugar aqui é falar um pouco, vou tentar também trazer dados gerais, que talvez a própria comunidade do IFISH não acompanhe, não tenha a dimensão de números a respeito das políticas de inclusão feitas pela Unicamp. Vou falar diretamente de graduação, que então é um acesso mais direto, um acesso mais amplo, consequentemente essas discussões tomaram conta da nossa universidade nos últimos anos, né? Então, desde as mobilizações de 2016 e a implementação a partir de 2017, com as políticas e o primeiro vestibular que atuamos com cota, né, em 2018, né, os estudantes que ingressaram consequentemente em 2019, né, então, e também o primeiro vestibular indígena, que tivemos os ingressantes em 19, 20 e agora 21, que estamos aí às vésperas de realizar fora do tempo tradicional, que vai ser agora no mês de junho. Então, é um panorama rápido, óbvio que o tema é amplo, e nós vamos fazer relatos de experiência aqui, né? Então, a questão da inclusão na Unicamp não começou com a política de cotas de 2017, seguramente. Isso, a Unicamp foi uma das primeiras instituições a responder a uma demanda de política de inclusão junto com outras universidades. Só que enquanto outras universidades estabeleceram políticas de cotas, como a própria UNB, diretamente no acesso à graduação em 2003, a Unicamp escolheu um outro caminho, que é um programa que chama PAIS, Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que bonificava, e continua a bonificar, porque ele continua existente, estudantes de escola pública. Posteriormente, agregou-se a esse estudante de escola pública uma bonificação também por critério étnico-racial. Portanto, estudantes indígenas e autodeclarados pretos e pardos passaram a contar com bonificação. Vou discutir um pouco disso, se é melhor política de cota seca ou se é preferível política de bonificação, à medida que vocês, que nós aqui no debate possa avançar em relação a isso, mas há vantagens e desvantagens em cada um dos sistemas, né? De qualquer maneira, o que é fundamental dizer é o simbolismo do que significa ter acesso à universidade num país como o nosso. Eu acho que esta é a primeira conversa do ponto de vista de poder falar de noção de inclusão e o que ela representa para a conquista da cidadania. Nós temos, num país como este, num país dessas dimensões, nós temos apenas 16% a 17% da população com idade entre 18 e 24 anos frequentando a universidade ou com ensino superior completo. Então, nós temos, sabemos, e aqui estou diante de cientistas, políticos e de gente das ciências sociais que entende perfeitamente o que isso significa do ponto de vista da formação e, consequentemente, da criação das futuras classes médias e grupos que, obviamente, ocuparão posições de liderança na organização da sociedade. Então, quando a gente fala a respeito disso e pensa em relação aos próprios matriculados, nós, de ensino médio, nós temos 85% dos estudantes matriculados em escola pública. E apenas 15% desses estudantes estão nas escolas privadas, nas escolas particulares. Quando a gente tem política de acesso ao ensino superior, era um cenário anterior ao ano 2000, que era de 75%, 70%, das vagas das universidades públicas eram ocupadas por estudantes de escolas privadas. O fato é que nós, com as políticas, como a sociedade brasileira, com as políticas de inclusão, ela ajudou a mudar esse desenho e a representação e os pesos que isso faz com que hoje nós tenhamos, pelo menos nos formatos de ingresso, aproximadamente metade de estudantes
vindo de escola pública. O dado mais duro e mais direto e objetivo a ser dito é que isso é fundamental, isso é importante, mas ainda continua a ser um processo altamente excludente, né? Porque a democratização do acesso à universidade passa pela criação de novas vagas em universidades. Então, essas políticas, elas são atenuantes diante de um quadro muito severo de exclusão que a formação universitária, inclusive, dá, né, simbolicamente, praticamente, concretamente, dentro da sociedade brasileira. Então, diante desse contexto, a Unicamp, quando decide criar o PAAS, ela pensa no estudante de escola pública e associando a este estudante de escola pública uma condição socioeconômica, mas não pensou no critério étnico-racial no primeiro instante. Posteriormente, isso, como eu já mencionei, acabou sendo um dado levantado e incrementado, mas a política de cotas para pretos e pardos, cotas para a população negra, foi algo que a universidade resistiu muito, até que, em 2016, e com as resoluções adotadas a partir de 2017, a universidade assumiu que quer ter dentro do seu interior a representatividade da população do estado de São Paulo. Então, nesse sentido, o ideal da política de cotas da Unicamp é de ter 37,2% de população autodeclarada preta e parda. É importante saber que esse percentual nós não temos esse mesmo percentual no próprio número de matriculados de escola de ensino médio, porque sabemos que estes são aqueles que primeiro abandonam a escola. Então, até fazendo ponte um pouco com o que o Carlos disse a respeito de que algumas vagas, né, aí que não são preenchidas, tem a ver com aquilo que é o gargalo, se há um público formado para poder disputar aquela vaga, quando você fez referência em relação aos estudantes indígenas. Nós temos um caso, sei que a situação, o tema é inclusão social sentido amplo, então vou fazer referências a outras discussões que não perpassam a nossa conversa aqui, mas nesse período, né, fiquei 4 anos e agora continuo por mais um período aí, na Conveste, nós recebemos o subsecretário da pessoa com deficiência no estado de São Paulo, e ele fala, por exemplo, que é lei, né, a respeito da política de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e essas vagas não são preenchidas porque na maior parte delas falta gente com qualificação, porque esse é um outro lugar, essa é uma outra discussão que muitas vezes as universidades ficaram sem dar atenção devida a essa situação. Mas é só para trazer um dado aqui que também acho que complementa um pouco da situação, da própria invisibilidade da população com deficiência na sociedade brasileira. Os índices, né, de pessoas são altíssimos, se formos pensar em termos percentuais, né, de pessoas, de grupos familiares que têm, e isso a gente não vê essa visibilidade na rua, no passeio. A própria questão da locomoção, né, de mobilidade, indica como a nossa sociedade é extremamente excludente também com as pessoas com deficiência. Mas voltando aqui ao que a universidade fez nesse período, então ela estabeleceu que a política de cotas ela é de 25% para estudantes autodeclarados pretos e pardos, e que estes estudantes, tendo 25% como piso mínimo e podendo chegar a 37,2%. A Unicamp criou um sistema que ele é flexível, de tal maneira que, a depender do desempenho dos candidatos, eles podem ultrapassar esse percentual de 37%. Alguns cursos, como economia, né, no caso aqui da Unicamp deste ano, chegaram a ter mais de 50%, o curso de economia do noturno tem mais de 50% convocados em primeira chamada, autodeclarados pretos e pardos, e chegou a ter 75% de estudantes de escola pública graças ao PAAS. Então, nesse sentido, o que eu chamo que ter bonificação e não a política de cotas como teto pode assegurar, em alguns cursos, a inclusão num índice superior àquele que um sistema de cotas fechado provoca. Que, aliás, né, então, para não ficar só falando da universidade e de números, mas não falar só da nossa casa, mas eu acho que o modelo da Unicamp, ao fazer por último, tinha que ser um dos melhores modelos do ponto de vista de ser uma política mais inclusiva. Existem outras grandes universidades que colocam a política de
de cotas étnico-raciais, mas a sendo aplicada apenas e tão somente aquelas vagas que são reservadas para a escola pública. Então, as políticas aqui das outras universidades paulistas, elas são dessa natureza. Então, o que significa que, se nós fôssemos pegar essa aplicação do percentual da população do Estado, que é o que rege a lei federal, né, nós iríamos trabalhar com uma política de cotas para 18% da população, 18% do total de vagas da universidade. E não é isso que acontece. Então, ou seja, frequentar os campi da Unicamp nos últimos 3 anos significa uma mudança visível, né, perceptível na sala de aula, em todos os espaços da universidade, e isso foi muito interessante porque praticamente todos os cursos corresponderam a essa demanda e os resultados foram muito satisfatórios na maior parte deles, né. Depois a gente pode até brincar que Ciências Sociais, por exemplo, é um dos cursos mais elitizados do ponto de vista de perfil de estudante, mas isso obviamente tem a ver com outras questões relacionadas aos interesses e não apenas aos interesses individuais dos candidatos, mas também as questões relacionadas ao peso simbólico, né, já que estão disputando uma vaga, querem cursos mais de maior prestígio, de maior visibilidade financeira e social. E aí é o momento seguinte aos resultados produzidos em si. Então, o fato é que nós temos uma universidade que avançou, e avançou bastante em todos os seus indicadores. Se nós pensarmos exclusivamente, por exemplo, do ponto de vista de renda, se pegarmos o primeiro vestibular que a Unicamp fez sozinha, né, em 1987, apenas 8% dos estudantes matriculados da Unicamp tinham uma renda inferior, ou igual ou inferior, a 5 salários mínimos. Claro que o salário mínimo mudou muito de lá para cá, podemos dizer, né, em relação a isso, mas é um índice, né, do ponto de vista de pensar que houve um incremento, um ganho real no salário mínimo, sobretudo nos anos 2000, no período que o Lula esteve na presidência, mas, de qualquer forma, pensar que apenas 8% dos estudantes tinham até 5 salários mínimos, mostra o quanto essa universidade era extremamente elitizada. Hoje, nós temos 50% dos estudantes nesta faixa de renda, entre 0 e 5 salários mínimos, sendo que até 3 salários mínimos, ou seja, portanto, R$ 3.300 aproximadamente, nós temos 30% do total dos estudantes matriculados na Unicamp. É muito interessante a pirâmide de renda da Unicamp, porque os que têm renda de até meio salário mínimo e os que têm acima de 20 salários mínimos, eles se correspondem do ponto de vista numérico, né? Depois, e aí nós temos esta curva, né? Ela vai se diluindo e, evidentemente, mostra que há uma diminuição de estudantes de acima de 10 salários mínimos e se nós compararmos essas curvas e esses dados ao longo da história da Unicamp, né? Então, isso fica bastante visível, sobretudo a partir dos anos de 2014, 2015 e impulsionado agora nos últimos 4 anos. Se pensarmos essa questão de renda, né, desses 30% que tem até 3 salários mínimos, né, nós vamos ter esse impacto entre os pretos de 46%. Então, e ao pensarmos os brancos, 21%. Então, os estudantes da Unicamp, que têm até 3 salários mínimos, né, 21% apenas são brancos e 46% em relação aos estudantes pretos. Em relação aos estudantes pardos, dá uma diferença um pouco abaixo dos 46%, mas é próximo, acho que é 41, 42, eu não fiz a lição de casa, tal como talvez devesse fazer por inteiro, mas é só para a gente ter um parâmetro de que, obviamente, essas questões de raça, e que, obviamente, Carlos, como pesquisador, e Bianchi, como estudioso, sabe muito bem, que há um cruzamento enorme, né, nessas variáveis renda e raça. Então, esse é um dado que, obviamente, a gente tem que trazer e apresentar aqui em relação aos desafios que a universidade se propõe do ponto de vista de políticas de permanência. Como eu tenho um diálogo muito grande, tenho mesmo, com estudantes de escola do ensino médio, que eu converso muito com eles,
E é uma das coisas prazerosas do trabalho, cansativo, muitas vezes, que a gente chega em épocas de inscrição e preparação vestibular, chega a fazer 7, 8 conversas com escolas, ainda mais agora no modelo online, você sai de uma, passa para outra, muito rapidinho, né? Mas, nessas conversas, há também uma preocupação com o que a prova deve fazer e como que o ensino, fazendo um paralelo também com o que o Carlos trouxe, do que significa a prova de inglês num processo de seleção para pós-graduação, nós temos uma situação que a pandemia trouxe de uma forma muito cabal, que é o gargalo na área, no ensino na área de exatas, em particular de matemática. A situação da pandemia trouxe para nós uma situação que nunca vivemos no vestibular da Unicamp, que é, por exemplo, num curso muito concorrido, que é dentro do IFISC, é o 8º curso mais concorrido da Unicamp, que é História, nós tivemos 15% de nota 0 na prova de matemática de segunda fase, que são questões abertas. Mas mesmo nas provas, que não sei, eu quero falar apenas de 0, nós temos notas, eu vou pegar uma colinha aqui, porque isso vai ajudar a gente a entender um pouco do que eu estou falando aqui. Prova bruta no curso de medicina, nota bruta, desculpe, do curso de medicina, ao longo do ano anterior à pandemia, nota bruta, de 0 a 24 pontos, a nota média era 19,2. Caiu para 13,2. No curso de medicina, com 300 candidatos por vaga. 308,3 para ser mais exato. Falo para vocês de um curso, a nota de matemática no curso de arquitetura. Cai de 14,2 nota média para 7,6. Zé, desculpa, mas você está falando dos aprovados? Não, o total dos alunos que estão na segunda fase. Ok. Né? Mas isso, obviamente que isso, quando a gente faz esse segundo cruzamento e ele chega numa situação do estudante de escola pública, porque zerar no vestibular da Unicamp significa estar fora. E aí eu estou querendo chamar a atenção para, no ensino remoto, o aluno que não acompanha a aula do professor de matemática, ele fica para trás e acaba. Por melhores que sejam os professores, ele não consegue perceber, sobretudo aqueles que não estão fazendo aulas ao mesmo tempo, né, que estão assistindo às aulas depois, ou não está... Na sala de aula também, eu era um péssimo aluno de matemática, mas óbvio que pela cara o professor queria saber o que eu estava fazendo, né? Então ia lá, tentava me recuperar, me resgatar naquele universo. Mas apenas para trazer isso aqui, parece que eu estou fugindo do tema, mas eu não estou querendo fugir do tema, querendo chamar a atenção de que temos que fazer algo de uma maneira muito radical para o ensino médio, do ponto de vista, se nós quisermos que essas políticas de inclusão façam maior sentido. Por que eu quero dizer isso? Que nós fizemos uma adaptação em relação à prova, e as notas nas outras disciplinas todas ou permaneceram iguais, o que já é uma conquista, considerando o vestibular da pandemia, ou até mesmo tiveram um pequeno aumento, de 1 ponto, meio ponto. Tivemos queda, também acho que em biologia, mas questão de meio ponto, mas isso é super usual, porque quando os dados são apresentados à sociedade como um todo, elas são apresentadas em notas padronizadas, então parece que tudo vai bem. Não, a nota padronizada, ela serve exatamente porque ela camufla o que eu estou falando para vocês aqui agora, que é a nota real. Entre 24 pontos possíveis, a média num curso como medicina com 300 candidatos por vaga cai, né, de 19 para 13. Né? E aí a gente segue dentro dessa toada, que é um imenso desafio. Né? Estou procurando aqui só para... não para nos deixar constrangidos, né, como historiadores, mas, por exemplo, a nota de português da história que sobe de 16,4 para 19,7. A nota de história não foi isso que aconteceu, ela caiu 12,5 para 11,8, mas a nota de matemática, o aluno aprovado em matemática, ou na segunda fase, desculpe, de matemática, de 9,3 a média do ano anterior, em 24 pontos possíveis, para 5,9. Então, é uma média de aproximadamente 25% do total de acertos, sendo que uma das questões era calcular a média móvel, que eles veem todos os dias na televisão. Era só saber fazer, numa data específica,
Então, estou trazendo, e desculpe-me alongar nessa exemplificação, mas é porque as políticas de inclusão, elas precisam chegar aos estudantes e ela precisa criar uma rede de participação, de mobilização da sociedade como um todo. Porque não adianta constatar que nós temos um fracasso, por exemplo, nessas áreas de exatas, e não fazemos nada em relação a atenuar, ou pelo menos estimular, uma mudança ou um exercício de recuperação em torno desse sistema. Que acho que o bom é o debate, né, e a conversa, e eu vou só encerrar com 3 coisas bem diretas. Quando eu trago esses números, não é para dizer que a qualidade do ensino de graduação cai com a política de cotas. Não. As evidências, os estudos de instituições que fazem estudos há mais tempo apontam que não. Na Unicamp, os estudos que nós temos de maior duração são aqueles que envolvem o próprio país, também indicam que não, porque esses estudantes agarram esta oportunidade como sendo uma oportunidade definitiva das suas vidas e que, consequentemente, elas persistem, né, na universidade, né? E temos também uma questão fundamental, que é o que a universidade ganha, a pluralidade, a diversidade, a ruptura epistêmica que é provocada. Hoje em dia, eu não dou aula mais como eu dava há 5 anos atrás, por conta, inclusive, da presença de estudantes que demandam outros saberes, outros autores, né? Então, temáticas que antes passavam batidas nas minhas aulas não passam mais, não há mais possibilidade de ignorar certos temas diante dos estudantes que estão ingressando na universidade, e isso ajuda a mudar muito. Tem uma questão para falar aí, que eu acho que é bem rapidinho também, que é a questão da existência do vestibular indígena. No caso da Unicamp, o vestibular indígena é também uma grande ruptura. Nós tínhamos entre 7 e 17 pessoas que entravam ano a ano se declarando indígena, para obter aí 10 pontinhos extras. À medida que nós tivemos o vestibular indígena, nós tivemos, por exemplo, na edição do ano passado, do ingresso do ano passado, ingresso para o ano de 2020, nós tivemos 95 estudantes matriculados, o que representou 2,6% do total de alunos matriculados naquele ano na Unicamp. Então, na nossa composição, se pensarmos em torno de 30%, 31%, que é o total de pretos, autodeclarados pretos e pardos, e mais esses percentuais de estudantes indígenas, nós temos aí uma representatividade desta grandeza. Então, acho que isso também é um dado e é fundamental a questão da existência de um vestibular próprio, porque os estudantes devem disputar as vagas dentro de uma modalidade que seja adequada ao seu perfil de formação escolar. E aí, eu sei que talvez aqui no IFISH muita gente não saiba e tal, a Unicamp também criou uma modalidade que se chama de vagas olímpicas, que é vaga para estudante premiado em Olimpíada Científica diretamente sem vestibular. Achávamos que essas vagas iria significar uma altíssima elitização. A nossa surpresa foi que não, né? Este ano de 2021, sim, porque nós não tivemos a maior Olimpíada de Escola Pública, que é o BMEP. Então, consequentemente, esses estudantes não disputaram. Mas ali, naquele circuito, o que nós temos para chamar a atenção como demanda de inclusão futura é exatamente a questão das mulheres. Elas representam apenas 22% das matrículas desses. São 100 vagas, aproximadamente, que a universidade oferece ano a ano nessa modalidade de vagas olímpicas. Nem todas elas são efetivadas, porque às vezes a pessoa não passa, ou passa em outro lugar e acaba não ocupando todas essas vagas. Mas, de qualquer forma, mulheres ali é um percentual menor, mas eu acredito que tem a ver exatamente com essa metade das vagas da Unicamp está na área de exatas e tecnológicas e engenharias, e esse é uma tradição, né, de cursos com perfil masculino, né? Então, talvez isso impacte, talvez não, seguramente essa é a correlação possível de ser feita em relação a esses processos. Bom, o que eu quero dizer é muito bom ver a universidade passar por essa transformação, é muito desafiador, pena que a pandemia nos pegou em cheio, né? Então, assim, pegou exatamente o 3º ano desses estudantes que ingressaram por essas políticas
públicas de ação afirmativa, e eles têm clareza do que eles representam, né, na postura em sala de aula, na discussão, no diálogo e na demanda pela efetivação desses direitos, né? Então, acho que eu paro por aqui para poder simplesmente trazer alguns dados, não ficar aqui vomitando números e números e números, mas poder fazer uma reflexão com vocês a respeito do que ganhamos com essas políticas. Muito obrigado, Zé Alves, pela contribuição, esclarecimentos que você nos deu nesta conversa. Bem, apareceram aqui algumas questões. Não é o Carlos Daniel Alves Leal pergunta sobre a inclusão digital e numa direção, creio que similar, o nosso colega Roberto do Carmo, a respeito da permanência estudantil. E uma das questões que eu gostaria de fazer para vocês, evidentemente, muito provavelmente nós não temos estes dados ainda e vamos processá-los aí ao longo do tempo. Aparentemente, José e Carlos, o fluxo de ingresso não foi perturbado radicalmente pela pandemia na universidade, não é? Mas a questão é, estes estudantes que ingressaram e pegaram o seu primeiro ano de 2020 neste contextos de graduação, contextos de pós-graduação, eles permanecerão na universidade? Que impacto vocês estimam para estes estudantes? Podemos voltar aqui à nossa conversa. Carlos? Claro. Obrigado pelas questões, Álvaro. Eu vou primeiro iniciar pelo que o Carlos Daniel tinha colocado ali, né, sobre o papel da universidade em relação a essa inclusão digital. Eu vejo da seguinte forma: eu acho que a universidade teria um potencial de promover uma ação aí muito importante desde que houvesse recurso alocado para ela. Acho que essa é uma percepção que, pelo menos a minha experiência aqui no NB e conversando com colegas de outras instituições, acaba ficando, a gente está sobrecarregado, né? Então, a necessidade de ter que se adaptar para essas novas dinâmicas de ensino não presencial, de ter que pensar os melhores mecanismos de interagir com os estudantes, de rever as formas como o conteúdo vai ser passado para frente. Isso tudo tem demandado, exigido muita criatividade, porque, de fundo, pelo menos, eu não sei, aí seria interessante até escutar qual a experiência da Unicamp, mas no NB a gente teve muito pouco estímulo da reitoria no que se refere a essas dinâmicas, tá? Então, foi feita uma formação geral para todo mundo no uso da plataforma que a gente utiliza aqui do Moodle, né? Mas um uso muito básico, que inclusive para se pensar a perspectiva de ter que substituir o processo presencial pelo não presencial é completamente insuficiente, né? Então, estratégias de engajamento dos estudantes, isso tudo ficou muito a desejar, no final das contas. Então, vai depender muito da criatividade de cada professor ter que se adaptar, né? Ao mesmo tempo, do ponto de vista de tecnologia desenvolvida na universidade, isso é uma coisa que, na verdade, me assombra, porque a gente tem cursos de ciência da computação, a gente tem cursos de engenharia que trabalham com a perspectiva da computação, a gente não é capaz de criar nada, né? A gente ficou basicamente dependente das plataformas existentes externas à universidade, e não houve nenhum tipo, inclusive no contexto da UNB, de mobilização, de formação de uma estrutura local para armazenamento específico das nossas dinâmicas de aula online, né? Então a gente está dependendo basicamente da Microsoft, que ofereceu um pacote aqui para a gente, né, gratuito para a universidade, e a gente tem que se virar com esses mecanismos da Microsoft, e ao final das contas tem vários desses mecanismos que não estão adequados de fato para o ensino online. Então a gente é colocado para usar um software como o Teams, que era utilizado para dinâmica corporativa, e a gente tem que adaptar para a sala de aula porque é o que nos sobra aqui, né? Então, assim,
Eu acho que tem muita gente na universidade disposta e interessada em discutir, mas a gente não tem recurso para poder fazer esse tipo de adequação, adaptação correta, né? Então, eu não saberia dizer também qual é o contexto em outras universidades ao redor do mundo, porque eu vou dizer até nesse sentido, eu estou sobrecarregado, eu não consigo pensar o que pode ser uma alternativa, estou só tentando me adaptar a todo momento. Tá? Então, a sensação que eu tenho enquanto professor de uma instituição pública é essa, né? Que falta ainda muita coordenação, falta ainda muito pensar como foi esse processo, e a gente está se virando no que é possível. Eu acho que dentro dessa restrição muito grande de recursos e de incentivos, eu acho que, pelo menos aqui na experiência que eu tenho proximamente, está conseguindo fazer alguns processos bem melhor do que a gente poderia inicialmente imaginar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o papel da universidade deveria ser central nisso, mas a gente precisa de investimento. Aí, se a gente tem um contexto como esse que a gente tem hoje em dia, né, com a forma como o governo lida com a educação, então a gente não tem que ter a menor esperança que a gente vai ter esse tipo de apoio. Obviamente, com o início da pandemia, deveria ter tido uma organização por parte do MEC para formar uma dinâmica como se fosse o mínimo comum para todas as universidades poderem desenvolver esse processo. Não teve absolutamente nada nesse sentido, ficou cada um se virando de uma forma diferente, com os acordos que conseguiu com diferentes instituições estrangeiras, principalmente em relação a isso, né? Então, não sei se é uma resposta adequada porque você estava imaginando, Carlos, mas é o que eu consigo trazer aqui em relação a isso. Álvaro, você trouxe aqui sobre essa questão do fluxo de ingressos na universidade. Essa é uma preocupação que me bate na cabeça desde o ano passado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu ver todo o processo, né, ocorrer até o momento. Mas acho que a gente tem que ficar atento. Por isso que eu até mencionei no final da minha fala essa coisa de a gente está sendo muito compreensivo em relação a prazos, né? No limite, e isso acho que é uma coisa importante de colocar, porque eu já vi experiência de cursos aqui na minha própria, de outros programas aqui na própria UNB, que tem lidado de uma forma, me parece, muito negativa com isso, né? Com a preocupação de que os estudantes eles têm que entrar ali numa caixa de uma economia da produtividade ali, para garantir não sei o quê, porque a avaliação não está mais utilizando esses critérios de meses, né? De qualquer forma. Mas eu acho que é necessário ter essa compreensão em relação ao que os estudantes estão passando, né? Algumas coisas até que são interessantes de notar, a gente, imediatamente assim que a CAPES informou que poderia ter essa prorrogação de bolsas, né? A gente já fez a prorrogação imediata da bolsa de todos os nossos bolsistas por 3 meses, sem nem pestanejar. Acho que isso era uma coisa importante para, inclusive, trazer uma certa tranquilidade para os estudantes, né? Para ter uma noção de que eles não vão perder bolsa num contexto em que talvez eles estejam nessa condição de transição do final da sua formação aqui. Mas a gente condicionou para consultar se as pessoas precisassem de mais 3 meses, naquele total de 6 meses que a CAPES autorizou, né, a partir de demanda. Porque aí acho que a gente também tem que analisar quem tem a necessidade de fato ter esses 6 meses no total. Ontem mesmo a gente aprovou uma situação dessa, né, uma pessoa que, por perceber a necessidade de fazer essa solicitação, a gente aprovou a adição de mais 3 meses de bolsa, totalizando 6 meses de bolsa a mais, dentro daquilo que está preconizado pela CAPES. Então, assim, eu acho que essas dinâmicas de atender o mais rápido possível essas demandas e reagir o mais rápido possível para garantir aos estudantes que eles vão ter essa possibilidade de permanecer no curso, e aí tudo bem que eu não estou falando aqui das pessoas que estão formando, então o pessoal que já estava, por exemplo, no mestrado, tinha entrado em 2019, só viu o caos acontecendo em 2020, mas não entrou diretamente nesse contexto, né? Mas de qualquer forma, acho que esse pode ser um tipo de aspecto que é crucial se pensar, né? Sei lá, quase ter um pouco de compaixão, né? Bom senso, mas bom senso não é uma coisa também tão comum na universidade, né? A gente sabe muito bem disso. Mas acho que aí tem uma outra dimensão também, que eu fico pensando dessa turma que entrou esse último ano, e eu mesmo, eu acho que eu não consegui atender a eles da forma que seria mais adequada, acho que não consegui dar o retorno rápido o suficiente para eles em relação à explicação do que seria nesse novo contexto da pandemia, porque eu mesmo estava tentando aprender, entender como é que ia ser, né? Acho que essa comunicação é crucial. Algo que pode parecer bobagem, mas que a turma percebeu de forma muito positiva foi criar um WhatsApp da própria turma. Estimular os estudantes a fazerem isso. Porque é isso, a gente não tem mais esse espaço de interação no cotidiano, no dia a dia, né? É tudo mediado.
E não vão ser essas ferramentas institucionais que a gente vai ter que vão permitir algum contato mais ligeiro e mais rápido entre eles. Então, sugerir a formação desses grupos de contato dentro da turma, acho que é uma coisa importante, até para poder se comunicar em relação a questões que afetam a eles conjuntamente, né? Aqui, particularmente, a gente tem uma coisa muito positiva, que a representação discente que a gente tem aqui no IPAL é muito ativa, tá? Muito ativa, muito engajada, muito interessada. Então, o diálogo que a coordenação da pós aqui tem com a representação discente tem sido crucial para conseguir passar as informações, principalmente puxando a minha orelha quando eu estou enrolando para passar as coisas para frente. Então, eles me ajudam a entrar na linha, por assim dizer. E eu acho que isso auxilia nesse processo de ter essa ponte de contato, né, entre estudantes que já estão mais acostumados com esse processo e o que vem daí para frente. Eu tenho ainda muita preocupação, e eu falo aqui menos enquanto coordenador ainda, e mais enquanto professor nesse ambiente remoto, né? A percepção de um adoecimento muito constante e frequente entre os estudantes, e o cuidado que a gente tem que ter em relação a essa perspectiva, né? Então, eu ainda sou um pouco cético sobre as políticas de cuidado à saúde, principalmente a saúde mental, que a gente tem observado aqui no NB. Não me parecem daquelas as medidas que eu acharia mais interessantes, tá? Eu acho que tem uma como é que eu vou dizer? Eu vou dizer nesses termos, tá, gente, que é o que eu consigo colocar. Parece meio que uma lógica meio de coach, sabe? E isso me incomoda bastante, esse tipo de concepção para lidar com a saúde mental das pessoas. De qualquer forma, existem sim alguns programas colocados aqui, mas que eles não são tão amplamente divulgados quanto deveriam ser entre a comunidade discente, né? Mas, de qualquer forma, eu diria que eu ainda fico muito mais preocupado. E aí, Álvaro, é isso? Acho que não sei se você queria Obrigado, Carlos. que eu faça uma solução, mas não é isso que eu consigo pensar, cara. Não, mas aproveito que você, antes de passar a palavra para o Zé, porque tem também gente da pós-graduação e da graduação que estão nos ouvindo. Na pós-graduação, a última reunião da nossa Câmara de Ensino e Pesquisa prorrogou os prazos para a defesa por 1 ano para toda a universidade. Mas isso eu acho que dá uma tranquilidade bastante grande. Até então, nós estávamos fazendo prorrogações pontuais. Mas isso é importante, fazer isso para todo mundo, para não ter essa preocupação. Acho que isso é central mesmo, Álvaro. Outra questão que é aqui sobre, que poderíamos chamar não de inclusão digital, né, mas de adaptação digital. No contexto da pandemia, a universidade aqui na Unicamp fez um grande esforço de distribuição de chips, pacotes de dados e de máquinas, né, de notebooks. Isso foi o mesmo aqui no NB também. Agora, onde nós vemos que há um problema, o problema está na outra ponta, é na capacitação dos professores, né? Ali os passos foram em ritmo de tartaruga e dependendo das iniciativas individuais, então é muito desigual. Isso. E, por último, sobre a questão do cuidado com a saúde mental, no âmbito do IFCH, nós criamos, o Roberto coordena isto, com a ajuda de uma pesquisadora do NEPO, um programa de atendimento psicanalítico, né? É um programa pequeno, exclusivo para os estudantes e as estudantes do IFCH, de intervenções muito pontuais, né, são 1 ou 2 meses, né, para cada caso, mas com efeitos muito positivos, né? E tem também os programas da própria Unicamp, mas nós identificamos que havia uma necessidade de intervenção local, porque, de fato, o número de casos explodiu, né, durante a pandemia. Quer dizer, intuímos que explodiu pelos relatos, porque é isto, não é? Não temos estes números. O controle anterior não devia ter, né? Mas que sim. Sim, eu entendo. Não temos os números. O que nós temos são os relatos, certo? Zé Alves, por favor. Então, Álvaro, eu acho que as perguntas são amplas, né? Mas do ponto de vista sobre
essa ideia da permanência, que acho que também aparece aí na pergunta do Roberto, é o principal desafio. E aí essa permanência, é isso que eu estou querendo chamar a atenção ao brincar aí com a questão da matemática, ela não é apenas uma questão de bolsa, né, mas ela é também uma questão de uma adaptação da universidade, da postura do professor, da maneira de você lidar com esse novo público, de ter uma paciência de você aprender, porque aprendizado demanda paciência e curiosidade para poder aprender. Então, nós temos uma nova realidade, né? Então, por exemplo, fomos atropelados aí, né, neste contexto da pandemia, da matrícula deste ano em especial, por conta dos calendários que ficaram praticamente autônomos, cada universidade passou a ter um. Então, isso criou uma crise do ponto de vista da seleção dos estudantes em cada uma das universidades, né, fazendo com que o aluno comece aqui, sai chamada ali, ele vai embora para lá, a gente não vai perder a vaga, chama o outro. Então, de professor, não, que não pode aluno chegar em um mês atrasado de aula. Sim, não pode, mas não pode em situações comuns, né, situações regulares. Agora, numa situação como essa, você vai perder uma vaga tendo tantos estudantes disputados por essas mesmas vagas. Então, fazendo por aí a observação do Álvaro, né, falta um pouco a estrutura da universidade, aos professores, a parte burocrática e gerencial da universidade de ter um jogo de cintura para poder fazer as adaptações em relação a isso. Eu tenho uma pergunta, um dado que você trouxe, uma pergunta sobre se eles vão permanecer. Eu acredito que a situação é muito mais dramática na pós-graduação do que na graduação. Particularmente na Unicamp, o que eu acompanho. Da pós-graduação, o que eu falo é o que eu vivo como docente e de ver os relatos dos alunos do programa ao qual eu pertenço. Na graduação, por estar dentro da Conveste, a gente sabe que existe uma série de políticas e existem recursos alocados que foram ampliados neste ano. Então, nesse sentido, os estudantes não que estão, obviamente, não atende todo mundo, mas, de alguma forma, sabe-se que tem um determinado fluxo e um determinado funcionamento que a universidade assegura. Então, o fato de não termos tido nenhum corte nesses anos para as políticas de permanência com recursos próprios da universidade. Tivemos cortes em PIBIC, né, como sabemos aí, do desmonte que vem sendo praticado pelo governo federal. Mas a universidade foi tem sido muito atenta e por pressão de todos os setores. Eu acho que há uma consciência de que a universidade chegou onde chegou, cultivando, né, uma determinada tradição, buscando bons estudantes, e ao ampliar e buscar esses bons estudantes num outro perfil socioeconômico e racial e todas as diferenciações que tem, né, ela tem que dar as condições para que essa universidade continue a ser uma universidade de referência. A universidade não abdicou de ser uma universidade de referência ao criar políticas de inclusão, que acho que e aqui só uma coisa para fazer link com a minha fala anterior, que às vezes acabei esquecendo, mas que quando as pessoas criticam políticas de inclusão, né, elas pensam num determinado viés, como se na política de inclusão você pegasse o pior do pior do pior dos piores estudantes, e não é isso. Você pega os melhores estudantes dentro daquele segmento que tradicionalmente sequer participa. Então, se eu mencionei, nem sei se eu mencionei esse número, mas só nas escolas públicas do estado de São Paulo, são 350 mil estudantes concluintes do ensino médio. A Unicamp oferece 3.400 vagas. Ou seja, se nós pegássemos todos os alunos dentre esses 350 mil, nós estaríamos pegando 1% dos estudantes concluintes, e aí não é possível que 1% nesse universo não fosse bom. Então, é claro que esse estudante é bom. Então, também acho que as pessoas têm que, ao pensar as políticas de inclusão, que o sistema é tão perverso, né, na lógica de excluir, que, obviamente, está tão naturalizado que as boas escolas de elite formam e as outras não, que qualquer movimento mínimo gera uma reação. Não estou fugindo do assunto, estou dizendo apenas que eu acho que os estudantes tendem a permanecer desde que as nossas adaptações sejam, do ponto de vista da assistência financeira imediata, estudantil e emergencial, e que seja também do ponto de vista da adaptação, do ponto de vista dos cursos e tal. Agora, haverá uma evasão maior? Eu acho que sim.
por conta do que esses estudantes causam também, por conta de um estranhamento que eles têm, porque, afinal de contas, a universidade também é sociabilidade. O que esses alunos que estão hoje no nosso segundo ano estão vivendo na prática e viverão, é que passarão a metade do seu curso remotamente. Então, muito do vínculo, muito da permanência numa instituição de ensino é por conta da identidade que você produz com ela e dos vínculos que você produz com ela exatamente, e que não são dados exclusivamente na sala de aula, na biblioteca ou no laboratório, mas se dá no encontro, se dá na conversa, se dá nas várias questões que quem tem 17, 18, 19 anos está a viver e a descobrir, né? Então, neste sentido, eu acho que tem aí um desafio que não é, que é das universidades no sentido geral, né, de como que a gente tem que fazer. Agora, se for pensar em perspectivas futuras, e já que o tema da pandemia vai marcar, né, e ela marca, uma questão que nós vamos ter que revisar é como nós vamos continuar dando aula do jeito que a gente dá aula. Né? O excesso de carga didática, assim, no sentido de achar que só a aula resolve a formação de um estudante, isso é muito presente na tradição das universidades brasileiras, né? E isso seria um desafio enorme para se pensar a partir daqui. Também não sei se eu respondi, mas é o que me ocorre reagir a esta questão de pensar no fluxo dos estudantes. Eu acho que tende a... Vamos ter uma perda, mas acho que será geral. E, Zé Alves e Carlos, a questão do impacto maior na pós-graduação se deve a bolsas, vocês acham, ou é um conjunto maior de questões que aparecem? Por que eu estou dizendo isto? Perguntando esta questão. Porque uma das coisas que nós verificamos com este programa de escuta psicanalítica que criamos no IFCH é que a maior procura esteve justamente na pós-graduação e havia um perfil muito próprio, muito nítido. Não é? Em sua maioria eram mulheres, não é? Ou pessoas que estavam em situação de cuidar de outras, ou que tinham responsabilidades de cuidados nos seus lares. Não é? Então, ou seja, se isto implicou também em uma situação crítica da saúde mental destas pessoas, isto também pode ter efeitos, não é? Na própria permanência. Eu digo, a questão das bolsas, por exemplo, na ciência política, que é o programa que eu conheço bem, nós sentimos o impacto este ano, em 2021, devido à mudança de critérios do CNPq. Até então, mestrado era um programa com bolsas para praticamente todas as ingressantes. Eu creio que este é o quadro em outros programas da Unicamp. Ou seja, isto para dizer, talvez bolsa não seja a única questão, mas exista um conjunto de outras questões que são agravadas pela pandemia. Não sei como vocês veem isto. Álvaro, eu acho que tem uma coisa que eu estava comentando contigo antes de começar aqui, né? Que a gente tem uma situação muito diferente aqui no IPOL especificamente. A gente tinha uma defasagem muito grande de bolsas, e nesses 2 últimos anos é que nós começamos a ter mais bolsas. Então é agora que a gente está podendo falar que nesse aspecto a gente tá melhor do que no passado. Tem uma outra característica também, pelo fato de a gente estar em Brasília, ter toda a estrutura do serviço público federal aqui, nós temos muitos estudantes que fazem parte do próprio serviço público. Então a demanda de bolsa não é tão alta, principalmente no doutorado, né? Existe, né? Sempre pressionou muito a gente aqui, mas uma parcela significativa dos nossos estudantes não teriam esse dilema em relação a sustentar. A questão na verdade, a possibilidade de se dedicar ao curso. Essa é uma outra dimensão que a gente tem, de fato, um problema muito grande de ter grupos de
pesquisadores dedicados à atividade aqui constantemente, a gente não tem, de fato, esse perfil tanto quanto a gente gostaria, né? Mas, de qualquer forma, o que você traz, na realidade, me lembra muito a discussão que foi feita recentemente naquela pesquisa feita pela Ampox, né, para falar do contexto do efeito da pandemia sobre os professores e estudantes de pós-graduação das ciências sociais brasileiras, e o que a gente conseguiu perceber é uma dinâmica em que aqueles grupos que estão predominantemente localizados nessa função de papel social de cuidado, seja mulheres, de uma forma mais central, por exemplo, mas também outros perfis vão entrar nesse cenário, vão ter relatado um crescimento exponencial do seu trabalho, né? Então, assim, você tem que cuidar de uma série de coisas muito mais intensa do que a gente observava anteriormente. Então, o cuidado dos filhos, num contexto da pandemia, em que você não vai ter a creche, não vai ter a escola, fica, na verdade, para o tempo inteiro você tem que trabalhar com seu filho lidando nesse processo. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente teve um outro perfil, que é o perfil de homens brancos, majoritariamente, que não tem que se dedicar a isso e conseguem ainda colocar pessoas para trabalhar no lugar deles nesse serviço doméstico, que aí, de repente, explodiu a quantidade de publicações. Eu sempre fico meio assustado quando surge esse tipo de comentário, né? E eu fico particularmente acho bem interessante, porque eu não sei como é que a pessoa consegue explodir em publicação nesse último ano. Realmente eu não sei que mundo que a pessoa está vivendo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que passa muito, assim, eu entendo que o problema da saúde mental na ciência, não apenas ciências sociais, mas na pós-graduação como um todo, é um problema já de muito longa data e que a sociedade brasileira ignora de uma forma muito intensa. Acho que isso é um problema que a gente vai conseguir perceber no ambiente acadêmico de uma forma generalizada no mundo, mas sempre que você observa um contexto em que você tem uma rede de proteção mais reduzida, mais restrita, isso se intensifica, né? Então, acho que o caso brasileiro, ele fica bastante nítido nesse processo. Então, não me assusta, né, esse relato que você traz, né, de como se percebeu essa demanda por busca de saúde mental nesse contexto, né? Eu acho que essa combinação de fatores que a gente tem. E é nisso que me preocupa muito, o fato de você ter colocado que, inclusive, vai ser uma ação do IFISH especificamente que tem que ser mobilizada, mas não ter uma perspectiva mais ampla da reitoria, ou mais, inclusive, do MEC, talvez, para promover, inclusive, recursos direcionados especificamente para isso, né, para você ter uma contratação de especialistas na saúde mental, número suficiente para atender a comunidade acadêmica. Isso aí é algo que já está apitando esse alarme desse problema que a universidade enfrenta há muitos anos, né? Então, a pandemia, ela simplesmente escancara isso de uma vez por todas, né? Por isso que cada vez mais eu vejo como o mínimo que a gente pode fazer é, na verdade, tentar relaxar essas cobranças que a gente tem, né? Mas isso está longe do seu ideal. O ideal, na verdade, é a gente conseguir prover as dinâmicas que forneçam maior conforto para as pessoas, mas ao mesmo tempo que eu falo isso, eu já acho que eu estou errado. Porque, no fundo, eu penso, o que a gente vai ficar... Na verdade, a questão que está por trás é ter que rever o que é a dinâmica do processo acadêmico, né? Eu acho que isso que é uma coisa que tem que se começar a discutir de forma mais profunda. Porque isso que eu estou colocando é muito mais uma lógica de você amortecer esse problema social, né? Então, a gente vai ter que contratar assistência psicológica, porque as pessoas, elas estão se sentindo completamente exauridas devido ao grau de cobranças e atenção que elas têm que viver no dia a dia delas. E isso é fundamental a gente pensar na dinâmica que a gente observa na lógica acadêmica. E é por quê? Porque nós temos exemplos, né? Vou colocar, inclusive, a minha posição. O que eu faço nesse contexto da pandemia? Trabalho 18 horas por dia, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me submetendo a uma situação como essa? Né? Acho que essa discussão a gente não está fazendo. E, particularmente, até uma coisa que vocês estavam discutindo antes, quando tem as reuniões dos colegiados superiores e se normaliza uma reunião de 10, 12 horas online, gente, isso não faz o menor sentido. A gente discutindo o tempo todo, olha, é importante ter cuidado, vamos fazer reuniões que não passem de 1h30, vamos ter pausas, coisa do tipo. Não, aqui na minha experiência na UNB, aqui isso não importa. Você tem reunião que vai embora por 8 horas e vai longe, assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a rever com mais cuidado isso. Tudo bem que também tem uma coisa, por que a gente está sobrecarregado dessa forma? Porque não tem recurso para a universidade, né? Porque aí quando a gente vai pensar o que eu tenho, o que eu precisaria ter uma equipe
de apoio na parte administrativa que eu não tenho acesso, porque não tem gente para contratar para essas funções. Eu tenho que ficar cumprindo essas outras funções na minha condição de coordenador, por exemplo. Né? Mas todo professor, na hora de ter que gerir e organizar essa parte administrativa, tem que lidar com essa coisa que é a falta de um espaço de apoio administrativo da universidade. Então, esse cenário todo forma um conjunto de professores que aí, quando você vai olhar para a dinâmica que os estudantes vão ter que se espelhar e vão pensar como que é a lógica de se inserir, qual é o grau de produtividade que a pessoa tem que ter para poder estar bem posicionado depois para conseguir entrar numa posição de professor ou então de pesquisador, baseado nesse modelo que é inexequível, né? E, na realidade, basicamente, mói as pessoas, né? Então, eu achei que eu conseguiria vir com um final esperançoso, né? Mas eu não consigo. Eu só consigo perceber, na realidade, e essa é uma coisa que é importante notar, na pesquisa que a Unpox realizou ano passado, um dado que me chama muita atenção é que o ritmo de trabalho que as ciências sociais como um todo, pelo menos é o que essa pesquisa coloca, seja docentes, seja discentes, é um ritmo de trabalho em que não parou. Então, as pessoas não pararam de trabalhar no ritmo que trabalhavam antes, mas acumularam outras coisas. Então, o que a gente vai ter de estafa mental e de estafa física nesses próximos anos é uma coisa só de esperar isso acontecer. Né? É uma certeza que vai acontecer. A gente não tem que ter dúvida disso. Ainda mais um governo que... E essa é uma coisa meio perversa, né? Porque se a gente reduz o nosso ritmo de trabalho para tentar se adequar nessa loucura da pandemia, a gente sofre aí um potencial de ser... como é que eu vou colocar? Criminalizado pela estrutura política que a gente tem hoje em dia, que a gente não está trabalhando o suficiente. A gente não está trabalhando até a morte, porque na verdade a morte é o princípio que o governo está preconizando ultimamente, inclusive a morte dos próprios professores. Então, assim, eu fico pensando muito nesses termos, sabe? Eu acho que essa desesperança. Bom, Zé Alves, sobrou para você manter acesa a chama da esperança. Putz, que tarefa que você me deu agora, mas eu vou... Como essa pergunta era sobre graduação e pós, né, ao falarmos da pós, eu tenho uma distinção do porquê que eu notei que acho que o impacto mais difícil é na pós-graduação. Não tem uma resposta tão elaborada, ou muito mais de pronto mesmo, de uma percepção. Passa pela questão da bolsa, eu acho que, como você colocou, tem um dado aí que a respeito dos cortes de bolsas e da insuficiência dessas bolsas, que ela não se reflete de maneira imediata agora, mas ela vai se refletir na hora que os prazos estourarem, inclusive nos prazos adicionais que a universidade dá. Que tem que dar mesmo, não estou, né, mas é que para muitos significa a prorrogação da angústia. Por quê? Tem uma questão que o Carlos tocou, que tem a ver com a questão do qual é a perspectiva futura e profissional que muitas vezes tem. Acho que até do mestrado para o doutorado, se tem uma transição menor, assim, eu vou pular para o doutorado para ver como... Está difícil, mas vamos ver o que acontece ali. Mas, por exemplo, a situação de um doutorando num universo em que a carreira acadêmica deixou de ser interessante, ou mais do que isso, né, ela deixou de abrir vagas concretamente, faz com que as pessoas se perguntem por que tanto tempo dedicado a uma investigação, a um trabalho de pesquisa sério, né, se depois eu vou fazer o que com esse diploma, tendo uma hiperformação para o padrão brasileiro, vou voltar aos meus dados iniciais lá de quem sequer faz graduação, né? Então, como é que eu faço, sei lá, tenho 30 anos e eu não tenho um emprego. Eu não tenho perspectiva de um emprego, 32 anos. E eu sou altamente qualificado para me transformar aí em um vendedor, por exemplo, de uma loja. Não estou menosprezando ninguém, estou só querendo colocar que há uma disparidade em relação à exigência e o que seria também um desperdício da sociedade brasileira, do ponto de vista do investimento de formação em profissionais, para fazer atividades que não demandaria essa formação. Então, acho que isso tem uma angústia aí que vai se revelar ali, concretamente nessa situação. E essa angústia já estava antes. Ela é potencializada na pandemia. Então, talvez até o interesse maior de gente, agora que eu estou em casa, eu vou fazer pós-graduação, que é um outro assunto que nós comentamos aqui, que o fato dos sistemas de seleção agora se democratizam, porque por serem online, permite que várias pessoas... Mas também tivemos muito tiro no escuro.
Tivemos muito mais inscritos este ano, mas alguns projetos que não faziam o menor sentido de estar disputando uma pesquisa para fazer um programa de pós-graduação, tal como nós pensamos, né? Tinha muita coisa, deixar bem claro, sou favorável porque realmente melhorou a qualidade, deu mais oportunidade a muita gente que não viria presencialmente fazer uma prova aqui, mas também tem visivelmente que tanta gente dando tiro tem a ver com uma certa incerteza de para onde caminhar. E tem um outro dado, que eu acho que aí impacta pelas condições materiais e técnicas de uma pesquisa. O fato no caso da área de história, o fato desses candidatos não poderem frequentar um arquivo, né? Não ter a oportunidade de trabalhar em bibliotecas, porque, afinal de contas, existe um mundo no online, mas existe um mundo que é muito próprio da formação da área do historiador, que é frequentar a biblioteca e encontrar o livro que está ao lado. O fato de você ter uma interrupção de fluxo de viagens. Tudo isso vai pesar porque a pessoa continua a se cobrar por uma dissertação ou por uma tese imaginada num contexto que não é o contexto da pandemia. Então, é um título e que essas pessoas colocam uma energia pessoal, né, do ponto de vista de uma cobrança própria, a maior parte, pelo menos, né, uma cobrança própria em relação à contribuição dentro do debate acadêmico, que a pessoa não quer fazer um trabalho para ela ter vergonha ou esconder esse trabalho. Ela quer ter um trabalho que, infelizmente, cada vez a gente escreve mais e lê menos, né? Todo mundo está escrevendo e ninguém está lendo ninguém, no sentido assim, a gente vê poucos debates que efetivamente se estabelece hoje na academia. Talvez seja sendo injusto com o que eu estou dizendo aqui, que tem alguns muito bem consolidados, mas em outros tantos, né, sobretudo para quem é um doutorando, às vezes se sente, quem sou eu nesse lugar? Então, eu acho que essa dificuldade de se reconhecer na pesquisa que está sendo feita e pelas condições adversas de produção dessa pesquisa, porque tudo bem, me disseram que o trabalho acadêmico era um trabalho, que o trabalho intelectual era um trabalho solitário. Desculpa, poxa, mas não devia ser tão, né, no sentido de que você sequer, uma coisa é estar solitário dentro de uma boa biblioteca, outra coisa é você, a tela do seu computador e os arquivos que você manuseia nessa mesma tela, né? Então, essa sensação é que eu acho que, e aí, fazendo a distinção, na graduação, a pessoa tem a perspectiva assim, eu estou buscando o meu lugar profissional, mesmo que depois eu não me encontre nele e queira fazer outro. Então, acho que as pessoas investem ainda, tem um sentido de finalidade, né? de execução de uma tarefa, que ao fim de 4, 5 ou 6 anos, pegando os cursos tradicionais, né? Se conclui uma graduação, e você vai ver o que você faz depois. Claro que tem angústia, qualquer processo de término traz angústias, né? Então, infelizmente, eu queria terminar de outra forma, mas eu acho que cabe muito a nós, inclusive, nós como orientadores, darmos aí uma dimensão de que o trabalho, ele tem a sua significância também dentro das condições de produção em que ele se desenvolve. Eu acho que não dá para ficar com essa imaginação, porque também é isso, a academia vai cultuando um rito de imaginação de um passado que parece assim, nossa, as teses dos anos 80, depois as teses dos anos 90. Quem de nós nunca foi numa banca assim, isso aqui, esse mestrado parece uma tese? Antigamente, ou assim, trabalhar com que as teses hoje em dia são equivalentes a mestrados. Fala-se isso para estudante, como se isso não tivesse um impacto na autoestima desses estudantes, porque me diga então o que é uma tese, uma dissertação que eu tenho que fazer, e não venha dizer que uma tese hoje equivale a uma dissertação dos anos 80. Né? Porque também, daí nós temos que pensar, quantos eram, né? Quantas vagas eram? Eram 20 deuses que produziram. Sabemos bem que há casos e casos. Há boas teses produzidas nos anos 80, há excelentes teses produzidas em 2020, excelentes teses que sairão também da pandemia, como haverá péssimas teses no contexto de pandemia, como houve e tem péssimas teses produzidas nos anos 80, nos anos 70. Acho que é só para a gente evitar esse processo de edulcoramento do passado. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Carlos. Já estamos aqui com
1h30 aqui de conversa, chegamos aqui ao nosso teto. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer ao nosso público a participação, lembrando que o material, a gravação desta conversa ficará disponível no canal YouTube do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Temos a intenção de continuar com esta iniciativa, criando um espaço de reflexão a respeito dos desafios da universidade brasileira em um contexto de pandemia, imaginando as possibilidades futuras em um contexto pós-pandêmico. Nem sempre temos um final muito otimista, mas creio que avançamos na reflexão e também no conhecimento das nossas instituições e dos desafios que temos pela frente. Álvaro, só para dizer assim, que não temos um final otimista, acho que, primeiro, temos que considerar que as políticas de inclusão até aqui são um sucesso. Sim, e que nós, mesmo no contexto de pandemia, continuamos a fazer políticas de inclusão. Só que, obviamente, elas serão mais dolorosas no sentido da implementação e dos resultados por conta das pressões. Mas, óbvio, nós temos resultados excelentes. Então, o otimismo é não esquecer de onde nós partimos. Sim. Você comentava uma questão, Zé Alves. Nós entramos praticamente juntos na Unicamp, deve ter tido uma diferença de 1 ou 2 anos, ou seja, isto há 15, 16 anos atrás, certo? Caminhar pelo IFCH, antes, evidentemente, da pandemia, caminhar pelo IFCH em 2019 e caminhar pelo IFCH em 2005 é completamente diferente. Ou seja, e em sala de aula, então, a diferença é evidentemente impressionante. E isto é muito pouco tempo, porque isto é a aplicação do país, né, do nosso primeiro programa, né, que é de que ano exatamente? 2012. 2012, ou seja, tem menos de 10 anos. A primeira política de cotas nossa, 2012. Acho que eu fiz inteiro os primeiros de 2012. Né? E a pós-graduação, agora, com a política de cotas étnico-raciais, a diferença já é visível. Sim, é verdade. Colocar as coisas em perspectiva é importante. Bem, obrigado a todos e todas. Boa noite. Ficamos hoje por aqui. Até mais, pessoal. Boa noite.